Peixes, seja bem-vindo. Uma leitura breve para esse momento, para sua reflexão, pois ela é uma leitura coletiva, uma energia só na sua história, só no seu campo, realmente só as particulares, para a gente ter uma visão melhor. Mas aqui fica essa pequena contribuição, tá? Aberta em 3 linhas, intuitiva, coletiva. Por favor, acompanhe as linhas, elas vão conversando entre si. Fique atento apenas aos símbolos, aos sinais, aquilo que ressoa com a sua história. E aproveite da melhor forma possível, peixes. Vamos lá. Respira fundo aí, assim a gente já se conecta, se concentra, agradecendo esse campo que se forma nessa energia, para que a gente tenha luz, sabedoria, discernimento para o que chega de informação. Vamos lá, primeira linha para peixes, por favor, primeira linha para peixes. Cortado, ok. Ultimamente tá sendo assim. Teste para passar de fase. Um teste para passar de fase. Nesse momento que você chegar nessa leitura, peixes, a energia que se apresenta na sua mesa de tarô fala sobre um estado de satisfação afetiva, emocional, mental, que a gente tem experimentado ou que experimentou recentemente, mas que agora o arcano do diabo, ele fala das coisas bem do dia a dia, bem do carnal, né? Bem da nossa rotina, dos nossos hábitos, dos nossos vícios, dessas questões nossa daqui, né? Dessa densidade. E ele é muito positivo, porque ele aponta exatamente os lugares onde, se a correção for feita, a gente passa de fase. Por isso que eu falo um teste, né? Um teste de avaliação. Então, se peixes vem aqui de uma dinâmica recente, onde você experimentou uma satisfação emocional bem bacana, bem positiva, um estado emocional bem saudável, bem gostoso. Agora, com esse arcano no centro, ele é um arcano maior, lembre-se, os arcanos maiores são forças maiores que nos trazem lições importantes. Então, ele aqui no centro fala assim, então agora a gente faz um teste para ver se você passa de fase e para ver se você sai de uma energia tendenciosa, que o 5 de ouros, ele traz essa instabilidade material pra gente, essa insegurança sobre a matéria, sobre aquilo que a gente tem como recursos de sobrevivência. Tá? Não só das questões materiais, mas aquilo que nos leva a memórias de escassez, de falta, de menor valia, de insegurança, tá? Então, tem um teste aqui. Vamos para a segunda linha já. Energia aqui é breve, tá, peixes? Para as próximas semanas aí, 7, 10 dias, mais ou menos, mas fique atento. Então, agora é hora de fazer aquele esforço para atravessar essa energia aqui, tá? De vícios, de tendências, de padrões, que a gente vai ser testado. Pode ser que não passe? Pode, mas é uma grande chance de passar com êxito, né? A gente aproveita essa energia de teste mesmo. Eu resisto de forma estratégica, use inteligência, por favor. Mas para eu não voltar para onde, Sara? Para uma ideia de escassez. Como se tivesse sido bem alimentado para passar por esse teste. Interessante, né? Segunda linha, por favor. Corta. Tá.
dizendo, é uma energia de avanço. Um 3 de ouros embaixo do arcano do diabo realmente é um progresso, tá? É a possibilidade de avançar, é a possibilidade de progredir nessas questões que esse arcano nos desafia, nos provoca, né? O arcano do diabo, ele provoca a gente nos nossos desafios. E vai ter bode expiatório? Vai ter bode expiatório, né? Aqui a gente diz que a gente, nessa energia desse arcano, a gente tem bastante tendência a pôr culpa, né? Culpa no sistema, culpa no governo, culpa no, sei lá, no chefe, no companheiro, na companheira. Culpa em alguém, né? Então, esse arcano, ele traz essa coisa dessa energia da culpa, tá? Mas o 3 de ouros embaixo fala assim, realmente é hora de passar por isso, assumir controle, assumir essa energia da criação, né? Essa possibilidade de avançar, de prosperar. Aqui a gente está começando a entender como é que eu posso multiplicar recursos, né? No 3, do 2, do equilíbrio do 2 de ouros. Eu já sei equilibrar as coisas, os recursos com 2 de ouros. Mas agora eu preciso fazer render, preciso fazer multiplicar, preciso que nasça, né? No 2, vou mostrar assim pra ti, ó. No 2, a gente desenvolveu a habilidade de equilibrar o recurso que tem, usar como dá. Mas agora no 3, você pode, com esse mesmo recurso, transformar, criar mais um elemento. E aí a gente não tá falando de grandes coisas, a gente tá falando de um pequeno processo, de um pequeno progresso. Para quê? Para experimentar a força que em nós amadurece. Tem um valete de paus, que é, em geral, quando a gente se empolga demais. Então, aqui, essas cartas aqui, o 3 está no meio delas, tá? Então, entre esse impulso de fazer tudo hoje, tudo de uma vez, eu cedo a paciência do tempo das coisas e, paulatinamente, devagarinho, passo a passo, um pouquinho de cada vez, a sustentação de uma mudança de hábito, um pouquinho de cada vez. Sabe, vou te contar que eu faço sempre, né, início do ano, a minha organização em cadernos. E é muito legal que agora tem o conceito, né, de um escritor que fala do bullet journal, né, que é um caderno em branco que você desenha, né, seu plano, você faz lá seus meses, sua agenda. E é muito interessante a maneira como escrevendo todos os dias um pouquinho, fazendo cada dia, cada semana, né, pontuando as tarefas, os hábitos que eu consigo mudar, sendo realista, né? É um pouquinho de cada vez. O meu, por exemplo, esse primeiro semestre, eu coloquei uma coisa, um hábito para melhorar, para adquirir. Por quê? Porque isso é ser realista comigo. Eu não vou botar 3, 4, 5, porque eu sei que eu não vou dar conta, eu vou me frustrar. Então, essa energia da temperança com esse as de paus, peixes, fala isso pra gente, que a gente contenha, controle esse impulso, porque essa energia aqui é uma energia do jovem na gente, né? A gente, de repente, acho que acorda num belo dia com um estado de humor bacana, porque assim todos nós oscilamos, e aí a gente acha que naquele dia a gente vai fazer tudo e vai dar conta de tudo. E aí aqui a temperança fala pra gente, não, isso aqui é um processo, peixes, né? As suas águas estão sendo depuradas, né? Você tá fazendo aí esse jogo entre o que você quer, pensa e é possível fazer e vai realizando, né? Então tem isso aqui. Vamos lá. A última linha, vou usar só esse deck. Por incrível que pareça, eu tô sentindo de usar só esse deck. Terceira linha. Tá. Verdade. O fundo do deck ficou com um as de espadas que fala assim,
Peixes enxerga isso como a verdade, percebe isso como a possibilidade de passar dessa fase. Lembra da primeira linha de passar por esse teste aqui, né? Dos próprios vícios e hábitos e tudo isso aqui é sobre a gente com a gente mesmo, né? Lembrando, a gente tem vontade de botar culpa no mundo? Tem. Mas aqui o As diz, eu tenho essa noção e eu não posso me perder dessa noção, tá? Por mais que seja um As diante de um arcano maior, tá? Então tem uma queda de braço aqui, mas entre essas forças tem você no meio do caminho com a possibilidade de passar de um teste, passar por uma fase. Então, o que quer que chegue nesse momento para você, essa semana, os próximos dias, entenda, receba calmamente, sem essa energia muito esfuziante, muito empolgado do valete de paus, sem querer fazer tudo de uma vez, peixes, porque é essa energia que está no centro da sua leitura, tá? Pode vir esse desejo de resolver tudo já, né? Então, às vezes a gente levou tempos muito longos, assim, né? Com um determinado comportamento e agora a gente precisa ter essa gentileza com a gente de recomeçar devagarinho, mas consistentemente, tá? E eu tô falando mais uma vez isso, porque na última linha vem um cavaleiro de ouros, que é o cara que é aí um pouco mais maduro que o pajem, né? É a parte mais jovem, né, gente? Vai devagarinho construir, né? Aquilo que precisa. Vai devagarinho em direção à meta, vai pisando firme. Eu não vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu vou conseguir as coisas direitinho. Para que eu não perca do dia para noite, para que eu não me perca do dia para noite daquilo que eu quero, né? Um 8 de paus, um 8 de espadas vai trazer uma certa turbulência para a gente resolver. Então, mais uma vez aqui, uma energia de contenha-se, ó, arcano da força, como ela segura a própria representação do nosso ego, né? Da personalidade que tá vigente, vamos por assim, tá? Então, se a vigência é um comportamento assim, 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 a temperança fala, a gente precisa controlar isso aqui para que as coisas mudem, se não é mais do mesmo, né? Força embaixo da temperança. Então, 2 vezes eu te digo, seja gentil e paciente com esse processo, peixes. Devagarinho, se vá longe. Um hábito por trimestre, semestre, e é isso. Mais uma carta? Tá, mais uma carta. Conselho final, orientação final, por favor, para peixes que se conecta nessa leitura. É óbvio que se eu tô abrindo o teu campo com essa energia, você já desconfia que é isso aqui mesmo, né? Que tá rolando aí a força, né? Então, a leitura das cartas serve como uma confirmação para que a gente se prepare melhor ainda. Ah, é verdade, não é coisa da minha cabeça. Tô precisando ter paciência e ir passo a passo aqui, porque eu quero chegar mais longe dessa vez esse ano. Uma carta. Ó. Se você já me segue aqui nesse canal, você sabe que se eu troco o deck e as cartas se repetem, é como se o oráculo estivesse falando pra mim assim, é isso que você já passou a informação. Então, tem 2 cavaleiros de ouro na mesa, as cartas se repetindo, falando sobre a graça, o estado de tranquilidade que a gente tem, quando a gente pode ir passo a passo, sabendo que tudo que a gente precisa, a gente já tem. Essa tartaruga é uma representação daquilo que carrega para onde vai a própria casa, o próprio espaço. Então, onde quer que esteja, é capaz de fazer algo. É capaz de, né, de trabalhar, de ter recursos, de conversar,
Então, onde quer que esse cavaleiro vá, ele vai devagarinho, porque ele sabe onde ele está pisando. E ele sabe que onde ele vai, ele carrega o mais importante, que é a própria competência dele, né? Na corte, né, pajens, cavaleiros de ouro são os elementos mais terra, né? Mais seguros. Então, você tem aqui essa benção, tá? É como se fosse a energia de apoio para essa temporada aqui, tá? Para esses desafios. Certo, peixes? Peixes, é isso que eu tinha para você. Deixa o convite, por favor, para as interações, pelo menos um like. E se não é inscrito, se inscreve. Se quiser, curte, além de curtir e compartilhar. Te vejo no próximo material. Tchau, tchau.